Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos aprender um truque de divisão por 5. É um truque bem simples e muito rápido e ao final ainda vou explicar o porquê que a gente pode utilizar esse truque, tá ok? Então, se você gostou, fica até o final do vídeo. Antes de irmos ao nosso truque, então, eu queria perguntar a vocês se vocês sabem quando um número é divisível por 5. Um número vai ser divisível por 5 quando ele terminar ou em 0 ou em 5. Então, alguns exemplos. O número 450, ele termina em 0, então, portanto, é divisível por 5. O número 1095, ele termina em 5, então, portanto, ele é divisível por 5. Agora, por exemplo, o número 3467, ele termina em 7, então, portanto, ele não é divisível por 5. Agora, vamos ao nosso truque, né? O nosso truque da divisão consiste no seguinte: ao invés de fazer a nossa divisão por 5, nós vamos agora, então, multiplicar, tá? O nosso valor, o nosso dividendo, que é o número que eu quero dividir por 5, por 2. E dividir depois por 10. E dividir por 10 é muito simples, porque basta eu andar com a minha vírgula uma casa para a esquerda, tá ok? Então, por exemplo, se eu quero dividir o número 230, né, por 5, ao invés de dividir por 5, fica muito mais fácil eu multiplicar esse número por 2. Olhando esse número, eu percebo que 230 vezes 2 é o mesmo que 460. Se eu for dividir esse resultado por 10, basta eu retirar o zero ou colocar uma vírgula entre o 46 e o zero. Então, portanto, 46,0, que é o mesmo que 46. Um outro exemplo, o número 1095, né? Se eu quiser dividir por 5. Então, agora eu vou usar o truque. Vou multiplicar o 1095 por 2 e eu sei que 1095 vezes 2 é 2190. Então, eu tenho como resposta 2190. Basta agora dividir por 10. Mas para dividir por 10, basta eu retirar, né, o meu zero, ou se não, colocar uma vírgula entre o 219 e o zero. Isso é o mesmo que 219. Tá vendo como é muito mais simples a gente multiplicar por 2 e dividir por 10? Mas aí vocês devem estar me perguntando, mas eu posso fazer essa regra, né? Eu posso usar esse truque quando a minha divisão é não exata? Pode sim. E como que vai funcionar? Da mesma maneira. Então, portanto, vamos colocar um exemplo. 732 dividido por 5, né? O 732 a gente já sabe que não é divisível por 5, não é uma divisão exata, porque ele termina em 2. Então, eu vou, da mesma maneira que eu fiz o procedimento quando os números eram divisíveis por 5, eu vou fazer aqui. Vou multiplicar o 732 por 2 e vou obter como resultado 1464. Para mim dividir por 10, basta andar uma casa para a esquerda com a minha vírgula. Então, vai ficar 146,4. Mas como que isso é possível, né? Isso é possível porque, por exemplo, se eu quiser pegar um número bem facinho aqui, nós sabemos que 30 dividido por 5 é 6, mas nós sabemos também que podemos escrever essa divisão como 30 dividido por 10 sobre 2, porque 10 sobre 2 é o mesmo que 5. E sabemos que quando eu estou dividindo uma fração, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, portanto, ficaria 30, né, vezes 2 sobre 10. Então, eu repeti o primeiro número e multipliquei pelo inverso do segundo. Ao fazer isso, eu fiquei com 30 vezes 2, que é 60, e depois basta dividir por 10, gerando para mim como resultado o mesmo 6 que a gente já sabia de antemão, que era o resultado esperado nessa operação. Bom, o nosso truque de divisão por 5 termina por aqui. Eu espero que isso facilite muito na hora de uma questão de prova para vocês e até breve!